Então vamos lá ver quais são esses conjuntos, quais são os elementos desses conjuntos e seus principais subconjuntos. O primeiro conjunto é o conjunto dos números naturais, cujos elementos são 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Os principais subconjuntos do conjunto dos números naturais são o conjunto dos números naturais não nulos, é o n com esse asterisco, excluir o zero do conjunto. O conjunto dos números pares é quando nós multiplicamos o 2 por todos os números naturais. Aí nós vamos obter esse conjunto aí, conhecido como conjunto dos números pares. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 e assim por diante. E se do conjunto dos números naturais nós tirarmos os números pares, nós vamos ter o conjunto formado pelos números ímpares. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 e assim por diante. E um outro subconjunto importante é o conjunto dos números primos. Números primos são aqueles que têm apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo. Eu coloquei aí os 10 primeiros números primos, o 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 e 29. É um conjunto com infinitos elementos. E destaquei o 2 porque ele é o único número primo que é par. E a partir daí nós podemos formar vários outros subconjuntos do conjunto dos números naturais, usando uma propriedade que é comum a todos os elementos desse conjunto, como é o caso desse exemplo aí, ó. O conjunto A é o conjunto formado pelos elementos x, pertencente ao conjunto dos números naturais, tal que x é maior ou igual a 3 e x é menor que 10. Nesse caso, eu não precisei citar todos os elementos, enumerar todos os elementos do conjunto. Eu fiz isso através de uma propriedade. E o conjunto dos números inteiros, o próximo conjunto, representado por essa letra Z, tem os seguintes elementos. Ó. Os elementos do conjunto dos números inteiros é o 0, os números positivos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até mais infinito, e os números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, até menos infinito. E os principais subconjuntos? Conjunto dos números inteiros não nulos, é o Z com esse asterisco. É formado pelos números positivos e pelos números negativos, sem o zero. Né? O zero não é nem positivo e nem negativo. Conjunto dos números inteiros não negativos. Cuidado que esse Z com sinalzinho de mais não quer dizer conjunto dos inteiros positivo, não. É conjunto dos inteiros não negativos, ou seja, o zero e os positivos. Da mesma forma, a letra Z com esse sinalzinho de menos é o conjunto dos números inteiros não positivos, ou seja, o zero e os negativos. Já a letra Z com o sinalzinho de mais e o asterisco, aí sim quer dizer conjunto dos números inteiros positivos. Da mesma forma, o Z com o sinalzinho de menos e o asterisco é o conjunto dos números inteiros negativos. Todos os elementos do conjunto Z podem ser representados geometricamente em uma reta conhecida como reta dos inteiros. Nós escolhemos um ponto dessa reta para ser o zero, à direita do zero colocamos os números positivos e à esquerda os números negativos. Veja que essa reta, essa setinha aqui na ponta aqui da reta, ó, indica que essa é uma reta orientada, ou seja, os números crescem da esquerda para a direita. O número que está à esquerda de um outro é menor do que esse. Tá? Então, por exemplo, o zero está à esquerda de todos os números positivos. Ele é menor que todos os números positivos. E está à direita de todos os números negativos. Ele é maior que todos os números negativos. E se você precisar comparar dois números negativos, é só você imaginar na reta quem está à esquerda e quem está à direita. Por exemplo, se você for comparar o menos 84 com o menos 82, na reta, se você vier lá do menos infinito, né, da esquerda para a direita, primeiro vai aparecer o menos 84, depois o menos 72. Então, menos 84 é menor que menos 72. E o próximo conjunto é o conjunto dos números racionais, representado por essa letra Q, cujos elementos são os seguintes. Ó. O conjunto dos números racionais
é o conjunto formado por todos os números da forma A sobre B, com A pertencente ao conjunto dos números inteiros e B pertencente ao conjunto dos números inteiros não nulos. Ou seja, o B não pode ser zero. Essa forma aqui é a forma conhecida, né? É a forma de fração. Então, a fração também a gente sabe que representa um quociente, uma divisão, e nós não podemos ter divisão por zero, não podemos ter uma fração com denominador zero. Bom, veja bem, no conjunto dos números naturais e no conjunto dos números inteiros, ficou fácil de ver os números, os elementos desse conjunto. Aqui não está tão claro assim, então vou especificar, esclarecer melhor quem são todos os elementos, quais são todos os elementos desse conjunto dos números racionais. Então vamos lá. São todas as frações, porque já estão no formato de A sobre B, como é o caso aí do meio, menos 17 quintos, 11 150avos e menos 1 centésimos. São também, pertencentes ao conjunto dos números racionais, todos os números inteiros. Todos os números inteiros são também números racionais, porque eles podem ser colocados na forma de fração, sendo, no caso, aí, denominador 1. Né? O menos 341 eu coloco como menos 341 sobre 1. O menos 8 como sendo menos 8 sobre 1. O zero como sendo 0 sobre 1. E aí por diante. Tá? Então, todos os inteiros são também números racionais. Quem mais? Todos os decimais exatos, eles podem ser colocados na forma de fração. 0,3 é 3 décimos, 3 sobre 10. 0,13 é 13 centésimos, 13 sobre 100. Menos 18,15 é menos, se ler o número sem a vírgula, vai ser o denominador, o número sem a vírgula. Se lendo o número aí sem a vírgula, vai ser menos 1815 sobre 100, porque tem duas casas decimais. Se tem uma casa decimal, décimo, 2 centésimos, 3 milésimos, 4 décimos de milésimo e aí por diante. 0,005 é o que então? 5, o número sem a vírgula é o 5. Milésimos, porque tem 3 casas decimais. Então, todos os decimais exatos pertencem ao conjunto dos números racionais. Quem mais? Todas as dízimas periódicas, simples e compostas. A dízima periódica simples, logo depois da vírgula, já vem o período, ou seja, a parte decimal é composta já pelo período, aquele algarismo que repete. É o caso 0,333, esse segundo exemplo aí, o inteiro é 1, e o período já é o 7. Esse outro exemplo, o inteiro é 2 e o período é 13. Então, logo depois da vírgula já tem um período. Nas dízimas compostas, antes do período, na parte decimal, antes do período, vem um outro algarismo, um ou mais algarismo, né, que é chamado de antiperíodo. Então eu tenho o 0 que é o inteiro, aqui o 1 que é antiperíodo e o 3 que é o período. Aqui eu tenho o inteiro 2, o 5 antiperíodo e 7 é o período. Nesse exemplo eu tenho o inteiro 1, 23 é o antiperíodo e 12 é o período. Tá? E as dízimas periódicas podem ser colocadas nessa forma de fração, na fórmula de A sobre B. Veja como. A dízima periódica simples. Então, 0,3333. Como é que a gente faz? Vai ser uma fração, né? Nós vamos transformar isso em uma fração de que forma? O numerador é o período, 3, e o denominador nós vamos ter 9, sempre 9. Um 9 para cada algarismo do período. No caso aí, como o período é um algarismo, eu tenho um 9. Essa fração é chamada de fração geratriz. É a fração que deu origem a essa dízima aqui. Ó. Se você dividir 3 por 9, você vai achar essa dízima. O segundo exemplo, eu tenho um inteiro, então vou separar o inteiro. 1,7777 vai ser um inteiro, mais... Agora, como é que a gente faz? 7, o período é 7, então é o numerador. 9 para cada algarismo do período, então 9. 1 inteiro mais 7 nonos. Isso vai ser igual a quanto? 9 vezes 1, 9, mais 7, 16. 16 nonos, que é a fração geratriz. Se você dividir 16 por 9,
você vai achar 1,7777 e aí por diante. E a outra, deu para entender? 2,131313 infinitamente. É 2 inteiros, mais, como é que fica a fração? Período é 13, que está repetindo. Como são 2 algarismos, 2 noves. Isso aqui vai dar quanto? 99 vezes 2 dá 198, mais 13 dá 211. 211 sobre 99 é a fração geratriz, é a fração que deu origem a essa dízima aqui. E já agora a dízima periódica composta, para achar a fração, transformar em fração, nós vamos fazer o seguinte, o numerador vai ser composto da seguinte forma: o inteiro, que é 0, o antiperíodo, que é 1, e o período, que é 3. Você subtrai do inteiro e do antiperíodo, deixa o período de fora. 9 para cada algarismo do período, que é o 3, um algarismo só, e 0 para o algarismo do antiperíodo. Então, antiperíodo é um algarismo, 0. Tá? Então, isso aqui vai dar 13 menos 1, dá 12. Então, vai ficar 12 sobre 90, que é a fração geratriz, que é igual. Você dividir 12 por 90, vai achar essa dízima aqui. Vamos ver se entendeu direitinho? 2,57777, infinitamente. Vai ficar o inteiro, que é 2, o antiperíodo, que é 5, e o período, que é 7. Menos o inteiro, que é 2, e o antiperíodo, que é 5. Esse vai ser o numerador. 9 para cada algarismo do período, então 9, e 0 para cada algarismo do antiperíodo. 0 só, porque o antiperíodo é o 5, é um algarismo só. Então isso aqui vai ser igual a 257 menos 25 dá 232 sobre 90. Então, resumindo, quais são os elementos do conjunto dos números racionais? Todas as frações, todos os números inteiros, todos os decimais exatos e todas as dízimas periódicas. Ok? E o último conjunto é o conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais, ele é composto pelo conjunto dos números racionais, todos os números racionais, em união com todos os números irracionais. Os números irracionais, eu vou mostrar alguns aqui para você desses números irracionais. Olha, existem alguns números chamados quadrado perfeito, que são aqueles números que têm a raiz quadrada exata, como é o caso do 0, raiz quadrada de 0 é 0, raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de 9 é 3, e aí tem uma infinidade desses números. Esses números que têm a raiz quadrada exata são chamados de quadrado perfeito. E se tem a raiz cúbica exata, são chamados de cubos perfeitos. É o caso do 0, do 1, do 8. Raiz cúbica de 8 é 2, porque 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Raiz cúbica de 27 é 3, porque 3 vezes 3 vezes 3 dá 27. Esses números são chamados, os primeiros aqui, de quadrado perfeito e os de baixo cubo perfeito. Então, se um número não é quadrado perfeito nem cubo perfeito, né, se ele não tem a raiz quadrada exata nem a raiz cúbica exata, ele vai ser um número irracional. Tá? Só para você identificar alguns números irracionais importantes aqui. A raiz quadrada de um número k, onde k não é quadrado perfeito, é o número irracional. E a raiz cúbica também. Tá? Raiz cúbica de número k, onde k não é cubo perfeito, é o número irracional. Por exemplo, aqui você pega o 10, olha. Raiz quadrada de 10 não vai dar exato, então vai ser um número irracional. Assim com raiz quadrada, raiz cúbica, raiz de índice 4, 5, que nós vamos estudar lá nas operações com radicais, tá? Mais na frente um pouco. Esse outro número aqui é importante você guardar também, que são números irracionais. Ó. A raiz de números primos, seja raiz quadrada, raiz cúbica, de qualquer índice aqui, olha, vai ser também um número irracional. O número π é irracional. O número π é obtido dividindo o comprimento de uma circunferência pelo raio dessa mesma circunferência.
vai ter aqui infinitas casas decimais e nunca vai ter um algarismo repetindo igual a dízima periódica. Tá? E números desse tipo aqui também, ó, você tem 15,17, onde a parte decimal vai sempre crescendo, assim, por exemplo, 17, 18, 19, 20, 21, 20, cresce infinitamente. Então esse número aqui também é considerado irracional. Tá? Bom, então resumindo aqui, olha, o conjunto dos números, nós tivemos aqui o conjunto dos números naturais, ele está contido no conjunto dos números inteiros, né? Se no conjunto dos números naturais nós acrescentarmos os números negativos, aí nós temos o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Se ao conjunto dos números inteiros nós acrescentarmos as frações, os decimais exatos e as dízimas periódicas, nós vamos ter o conjunto dos números racionais. O conjunto Z dos inteiros está contido no conjunto dos números racionais. E se ao conjunto dos números racionais nós acrescentarmos todos os números irracionais, nós temos o conjunto dos números reais. E o conjunto dos números reais também, agora, todos os números podem ser representados numa reta. Veja bem aqui alguns exemplos. Ó. Nós temos aqui o 0, 1/3, raiz quadrada de 2 aproximadamente 1,4, o número π, 3,14 aproximadamente, logo depois do 3. Menos raiz quadrada de 2 está por aqui, o menos π. Raiz quadrada de 3 é 1,7 aproximadamente, está por aqui. Ó, tá? Então a reta agora é completa. Então sempre entre dois números inteiros quaisquer aqui, ó, existe uma infinidade de números racionais e irracionais. Ok? Então tá aí. Agora você vai praticar fazendo os exercícios e eu volto na próxima aula para dar alguns exemplos dessa aula aqui agora, dessa parte inicial dos conjuntos numéricos. Tá ok? Forte abraço, até a nossa próxima aula.